Amém, gente? A paz do Senhor. Oh, glória a Deus. Vê se está dentro do esquadro aí a câmera, a filmagem. Tá ótimo? Amém? Não, já está gravando. A paz do Senhor. Amém? Mais uma vez. Eu sou o pastor Tojo, né, irmãos? Eu acho que alguns irmãos já nos viu aqui ministrando. A minha esposa é a pastora Maria Tojo. Ela é diretora da faculdade, né, do Instituto de Educação Teológica Ministerial. E o pastor Luiz, né, que está ali cobrando a prova dele, quer fazer prova, ele já passa... Ah, você quer as corrigidas. Amém. As corrigidas vão chegar, fica tranquilo. Daqui até novembro a formatura está aí, fica tranquilo. E o pastor Luiz, né, terminou o curso dele lá na faculdade. O pastor Edson já estava fazendo ali EAD, né, já passou 2 matérias na frente dos irmãos, mas como surgiu a oportunidade, né, com o nosso pastor Luiz, né? Vem cá, pastor Luiz, o senhor sair na filmagem, ficar famoso? Vou apresentar aqui o pastor Luiz. Tem alguns alunos que assistem, tá, gente? O curso também em Piruíbe, Portugal, Paraguai. Então ele vai ficar famoso hoje, né? Ele já saiu nas filmagens lá. Pastor Luiz é o pastor aqui da igreja, presidente da Torre Forte, né? Pastora Eliane Alice. Eles se formaram lá e eles enxergaram a visão para abrir o trabalho aqui no Templo Sede, né? Um trabalho com parceria também com a Caderbras. E nós vamos hoje fazer aqui a apresentação da faculdade, falar sobre a palavra de Deus e iniciar aqui um trabalho hoje, né, pastor? Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. E você pode ficar tranquilo que eu vou fazer uma prova extra para você fazer. Pessoal, vamos... Aí vai valer para um ano de bacharel? Meu Deus do céu. Então, eu vou fazer um desconto, né? De 250 do bacharel, para o senhor eu vou fazer 500. É brincadeira, né, gente? Pastor Luiz é bênção, guerreiro, sempre participando das aulas, assíduo. Isso é muito bom, né? E o pastor Edson, ele também assistia lá na plataforma, mesmo que o aluno estuda presencial, o aluno também tem acesso lá a um aplicativo, a plataforma. Vamos, só não fica ninguém perto da câmera aí, ó. Isso, ajude aí, fique mais para lá. Glória a Deus. O pastor Luiz, um dia lá, ele sentou com a pastora Eliane, o celular quase voou pela janela, a câmera. Eles não viram lá, bateu, mas é só vitória. Você tem que saber qual Luiz que foi. É verdade, olha lá, tá vendo? Ele se sai dessa porque tem 2 Luiz na sala, ele joga pro outro, o outro Luiz. Pessoal, nós vamos falar aqui brevemente aí sobre a faculdade. Hoje é o primeiro dia aqui na Torre Forte Shalom. E nós temos uma matéria muito importante que nós vamos falar aqui no curso Médio Teologia. O curso médio, ele tem uma grade de 24 matérias. Começa em Bibliologia e vai até Teologia Pastoral. As matérias são rotativas. Por que nós temos a plataforma? Vamos supor que uma hora, um momento, e seja muito frio, você pega um resfriado forte aí, com esses últimos acontecidos da pandemia, a pessoa fica resfriada e não quer sair de casa. Não conseguir participar da aula. Então, a mesma aula que está tendo aqui presencial, ela é gravada e colocada lá na plataforma. Então, puxa vida, perdi a aula. Você não vai perder a aula. Só não vai conseguir assistir em tempo real, tá? Então, por isso que nós temos o aplicativo lá. Os irmãos que forem fazer a matrícula, forem se cadastrar lá, já faz toda a integração, manda um link. O pastor Luiz, por exemplo, ele já se formou, mas todavia, quando o aluno estuda, está no período de estudo, ele tem acesso, e quando o aluno se forma, ele fica com acesso vitalício. Então, mesmo que vocês se formarem futuramente, vão ter sempre aquele conteúdo lá na plataforma das 24 matérias, tá? Lá na plataforma, já tem outras matérias. Às vezes acontece de você querer fazer um preparo, um estudo. Puxa, eu já queria assistir o vídeo da próxima matéria. Você consegue assistir. Já tem algumas matérias que estão lá
e você consegue fazer perguntas, tá? Já quero começar aqui convidando a todos para nós fazermos uma oração, tá? Nós sempre fazemos uma oração, uma leitura bíblica, e eu falo em todas as turmas lá, quando a gente leciona, ministra aula, pessoal, não existe, tá? Teologia sem a palavra de Deus. Então, se nós vamos estudar, nós precisamos trazer todas as aulas, é importantíssimo trazer a Bíblia Sagrada, nós vamos ler alguns textos aqui, um caderno para fazer anotações, e tudo isso vai ser muito bom. No meio da aula eu tenho um aluno lá que fala assim, eu gosto de perguntar. Isso é maravilhoso. Quando os irmãos quiserem perguntar, tirar uma dúvida, nós vamos fazer o possível para esclarecer junto com os irmãos os assuntos bíblicos e teológicos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer por mais uma aula que nós iremos ter e iniciar aqui na Torre Forte Shalom, e com a presença de todos os irmãos que estão aqui, que são obreiros, membros, servos que vieram aprender mais da tua palavra, é que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, te pedindo, abra as nossas faculdades mentais para que nós venhamos crescer, não somente na graça, mas também no conhecimento. Amém? Pessoal, nós vamos começar aqui hoje uma matéria. Normalmente, tá? Nós começamos com a matéria Bibliologia, tá? Que é a primeira matéria. Só que nós já estamos com a grade dos alunos que estudam EAD, e nós estávamos com 2 matérias para iniciar hoje aqui o trabalho, a apresentação, tá? Então, nós estávamos entre oratória para pregadores, tá? Uma matéria muito boa, como preparar sermões, como pregar, uma matéria para homens e mulheres de Deus que querem pregar a palavra de Deus, maravilhosa. E a outra matéria era missiologia, tá? Evangelismo pessoal, que é uma matéria maravilhosa também. E aí, dentro das escolhas, nós escolhemos falar sobre missiologia, tá? Então, o livro que nós usamos lá são livros assim, ó, tá? São apostilados. O livro, para quem faz inscrição, não paga o livro. Primeiro o livro ganha carteirinha de estudante. Agora, após a inscrição no próximo mês, os livros são sempre R$15. Nem Casas Bahia está vendendo livro mais a R$15, né? Você entra na internet lá, livro de 25 para cima. E esse livro aqui, ele tem pontos muito importantes, né? Quando nós falamos sobre missiologia, é importante nós aprendermos alguns passos, abrir a nossa mente, porque Jesus ele deixou uma missão para a igreja, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Antes de nós começarmos a leitura bíblica, que nós vamos ler aqui, pelo menos 3 textos aí que serão muito importantes relacionados à palavra de Deus, mas antes de começar a falar aqui, porque os alunos falam que eu falo muito, às vezes falo muito rápido, é muita informação. Então, se eu começar a falar muito rápido e vocês acharem que eu estou falando muito rápido um assunto, vocês podem falar que eu falo mais devagar. Amém? Glória a Deus, é brincadeira, tá, gente? Vamos lá, primeiro eu quero conhecer os irmãos. Amém? Hoje a gente tem o costume, se reúne, né? Parece até que estamos no culto, não é verdade? É um culto também, nós estamos aprendendo a palavra de Deus, mas é uma sala teológica, onde você pode interagir, perguntar, tá? Eu quero começar conhecendo os irmãos. Eu sou professor, hoje aqui não vim como pastor, vim como professor Kleber Tojo e reitor da faculdade. A nossa pastora Maria, hoje ela veio aqui não como pastora, mas como diretora da faculdade. Ela que resolve as coisas, pepino é só com ela, qualquer coisa der problema é só com ela, eu só resolvo as partes boas, né? Então, tá aqui a nossa Maria Tojo, que é a diretora, eu sou o professor Kleber Tojo e eu quero conhecer os irmãos, né? Já vou falar logo, eu tenho que falar pelo menos 7 vezes o nome para decorar. Então, se eu trocar João por José no meio da... Então, isso vai acontecer no começo, mas depois eu vou decorar. Amém? O nome do nosso irmão? Rony. Irmão Rony. A nossa irmã? Damali. Agora ficou difícil, hein? Damali. Diferente, né, gente?
Danali. Danali. Damali. Não vou esquecer, eu acho. Vamos lá, o nome da irmã? Hã? Meu Deus, não vou conseguir decorar o nome do povo aqui. Misai. Eu achei que o meu era diferente, o povo me chama de Tojo. Misai. É japonês? É japonês também. É. Ai, que legal. Que bacana, hein? Nosso irmão, Rafael. Rafael já, nós conversou quase 1 hora ali outro dia, né, Rafa? A nossa irmã? Andressa. Eu já esqueci o nome. Rony, Damali, Missami, Missai, Rafael. Até o final a gente vai decorando. A nossa irmã Andressa, nosso irmão, Hugo. Hugo é fácil, né? Hugo. O nosso irmão, o senhor mesmo, Antônio, nosso irmão Antônio, a nossa irmã Joanita. Esse é fácil. Eu tenho uma tia lá na Paraíba lá que tem esse nome também, então é fácil. O pastor Edson, né, nosso irmão Edson, e a nossa irmã também, que é a irmã do irmão Edson, está aqui também. Edmeia. O povo estão trocando o N por M, aí isso complica na hora de falar, né? Mas no final vai dar tudo certo. Pessoal, antes de começar a falar sobre... não, o senhor, qual o seu nome mesmo? Ele quer aparecer na filmagem. Ele quer aparecer na mídia. Tira foto com a câmera, põe o cartão. Tá bom. Luiz Lima. Tira foto com o seu celular, então, do pessoal assim. Tá. Antes de começarmos a falar sobre as questões missiológicas, alguém tem alguma pergunta sobre a questão da faculdade, sobre curso, sobre o que é teologia, a letra mata? Alguém tem alguma pergunta do gênero? Que quer fazer? Você tem uma dúvida? Olha, falaram esse negócio aí, porque quando eu fui conhecer, eu aceitei Jesus, eu não sabia o que era isso, gente. Aí comecei a ir para a igreja, um dia eu vi um irmão com anel lá, e eu gostava muito de relógio e anel. Eu falei, pastor, por que aquele irmão está com aquele anel bonito, né? O pastor falou, olha, porque ele estudou, fez um curso, se formou. Eu falei, mas que curso é esse? É teologia. Na época eu falei, isso aí é o quê? Come com ketchup, mostarda, né? Aí depois eu fui descobrindo que era estudo da palavra de Deus, tá, gente? E aí comecei a estudar e gostei muito, me apaixonei. Estou até hoje estudando, estudo todos os dias. E quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu nada sei, né? A palavra de Deus é um livro, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Um pregador falou... Então, para o senhor eu consigo fazer R$3.000. Mais barato. Tudo para ele é mais caro. Então, assim, quando eu comecei a estudar, gente, eu tinha muitas dúvidas sobre muitas coisas. Depois, eu vi algo acontecer que mudou, assim, a minha forma de pensar. Porque o maior desafio das pessoas quando se fala de estudar é o misticismo. Existe um misticismo no meio evangélico relacionado à questão de estudar, que são as falácias, né? Por exemplo, tem pessoas que falam assim, a letra mata, né? A letra mata. 99% das pessoas, quando falam assim, a letra mata, se você perguntar para ela onde isso está escrito, ela não sabe falar onde está isso aí, né? A letra mata. Quem já ouviu falar aqui que a letra mata? Olha lá, bom, já... Tem pessoas que falam assim, olha, se você estudar a palavra de Deus, você vai perder o Espírito Santo. Tem pessoa que fala isso. Se você começar a estudar teologia, você vai esfriar na fé. Tem pessoas que falam isso. Isso é uma falácia, né, gente? Porque as pessoas assimilam, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa que nunca estudou nada, e as pessoas usam uma expressão que eu acho muito pesada, ignorante, quando a pessoa não estuda nada, as pessoas usam essa expressão falando que a pessoa é ignorante. Muitas pessoas que não querem estudar se tornam ignorantes nesse sentido. Por quê? Ela fala assim, não, teologia mata, estudar esfria. Gente, como é que você vai conhecer a palavra de Deus se simplesmente não estudá-la, mesmo que de uma forma simples? Olha, vou ler a Bíblia aqui, vou
vou abrir Gênesis, Êxodo, vou lendo aqui a Bíblia, já está estudando. Querendo ou não, abriu a Bíblia, começou a ler, você já está estudando. Aí as pessoas falam assim, ó, não tem como a pessoa ser estudada e ter a presença de Deus. Tem muitas pessoas que falam isso. Só que quando você lê a Bíblia, você vê um homem, por exemplo, chamado Paulo. Quem já ouviu falar de Paulo aqui na Bíblia? Paulo foi o apóstolo de Jesus Cristo, o homem que evangelizou praticamente boa parte das cidades do Novo Testamento. E Paulo escreveu 13 cartas, 13 livros, começando ali em Romanos, e nós vamos lá até 2 Tessalonicenses, nós temos as 13 epístolas, e nós vamos estar falando sobre isso aqui, todos os livros da Bíblia na matéria Bibliologia, e Paulo, ele estudava tanto que ele já era por si só um doutor da lei. O pai dele colocou ele na escola, aprendeu aos pés de um homem chamado Gamaliel, e olha que interessante, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, vou fazer uma pergunta aqui assim bem simples, né? Eu fiz uma pergunta para o irmão lá, ele perguntou para mim, e o senhor, o que faria? Eu falei para ele, aí eu vou falar a minha resposta. Se você soubesse, que não é o caso, se soubesse que, por exemplo, Deus falasse para você, olha, essa semana eu vou te recolher, né? E aí fosse sexta-feira o dia, ia passar segunda, terça, na sexta-feira, o que você faria, sabendo que é o último dia? Se Deus falasse, vou te recolher. Aí o irmão perguntou para mim, eu falei, rapaz, eu ia comer cuscuz com leite o dia inteiro. É bom demais, né? Mas uma coisa que eu não ia pensar, isso aí a gente tem que ser sincero. Se eu soubesse, Deus falasse, vou te recolher, a última coisa que eu ia pensar em fazer era pegar um livro para estudar. Vou morrer hoje. Vou estudar para quê? Aí, quando Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, ele dá uma instrução para Timóteo, ele diz assim, Timóteo, traz os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo estava para morrer, ele estava para morrer, mas queria os livros para ler. Então, assim, quando você olha para Paulo, Paulo era um homem que tinha estudo, mas ele tinha o poder do Espírito Santo, né? E aí a gente tem que entender, tá? Eu sempre falo isso para todos. Nada, mas nada mesmo, tá? Nada vai substituir, tá? A unção de Deus na vida de uma pessoa. Se a pessoa não tiver a unção de Deus, a graça de Deus, os dons do Espírito Santo, fica estreito, até para ler a palavra de Deus. Então, nada substitui o jejum, a oração e a leitura bíblica da palavra de Deus. Isso tem que ser uma regra de prática e fé do cristão por si só, tá? Agora, voltado às áreas teológicas, nós precisamos aprender algumas coisas que são importantes, né? Vamos abrir a Bíblia aí em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas, né? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão, né? 13 cartas. Mas nós vamos ler a segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 3, tá? Quando a pessoa fala assim, a letra mata, você pergunta para a pessoa onde está escrito isso aí, a pessoa não vai te falar. Ela vai fazer a rodeio, vai para cá, vai para lá e não vai achar. Olha, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 a seguir diz assim, ó, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra e o Espírito, ô glória! Acabou, irmão, vamos embora que não precisa mais estudar, hein? A letra mata, né? Aí as pessoas pegam essa parte só do texto que diz assim, a letra mata, acabou. Ó, irmão, meu ministério é revelação. Aí a pessoa quer ser até a quarta pessoa da Trindade. Jeová Júnior aqui na Terra. Porque ele fala assim, não, meu ministério é revelação. Aí Deus tem que revelar quando Ele quer, na hora que Ele quer e o que Ele quiser revelar. Fica complicado. Mas vamos ler a sequência do texto, tá? A partir de hoje, pensando em estudar, nós temos que sempre pensar assim, ó, existe uma regra que você vai memorizar comigo agora, chamada regra do contexto. Você pode repetir isso comigo? O que é a regra do contexto? É sempre ler o que vem antes e o que vem depois. Porque texto sem contexto gera pretexto, tá?
Então vamos na regra do contexto. O que fala depois da mesma sequência? Tá, ele disse aqui que a letra mata, mas agora nós temos que viver o ministério do Espírito, não da letra, porque a letra mata. Mas olha o versículo 7. Vamos entender do que ele está falando. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, vê em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, qual era transitória. Então ele explica o que é a letra. A letra que mata foi escrita em tábuas de pedra. O que Moisés vai para uma região geográfica, o pastor Edson estudou geografia bíblica, existe uma região geográfica chamada Horebe. Lá no Horebe existe um monte, nessa cordilheira, chamado Monte Sinai. Deus fala para Moisés subir. Moisés se prepara todas as coisas, manda lavrar as pedras, pega as pedras. Moisés sobe no Monte Sinai. O que Deus escreve em tábuas de pedra? As leis que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Então, quando Moisés está falando aqui aos irmãos de Corinto, os irmãos estavam com uma visão voltada ainda para o período da lei. Então, Paulo escreve, olha, o ministério, o ministério da letra, a letra mata. Mas o ministério do Espírito vivifica. Aí ele explica, fala assim, olha, a letra foi gravada em pedras, de maneira que os filhos de Israel. Então, o que ele está falando? Ele está falando da lei. Olha, a lei mata. Nós não vamos viver o período da lei. Nós vamos viver agora, nós vamos viver o ministério que vem através do Espírito, que é o período da graça. Então, ele não está falando nada de estudar. É claro, né, gente? Tem uma Bíblia, você já deve ter visto, a Bíblia de Ave Maria. A Bíblia de Ave Maria original é desse tamanho, né? É dessa grossura. Se você pegar um livro daquele e bater de quina na cabeça de alguém, aí pode ser que a letra mata, não é verdade? Caso contrário, tá, gente? Aqui não está falando disso. Aqui está se referindo exatamente à lei. Então, a letra que mata, quando alguém falar, você pode perguntar na hora. Está escrito isso aonde? A pessoa não vai saber falar. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, tá? E aí, se você explicar para a pessoa, pode fazer a pergunta. Mas saber que muita gente fala isso, por causa de muita gente fala isso por causa da maioria das pessoas que faz teologia. Porque a maioria das pessoas, tem pessoas que vão ser uso do corrente também, né? Mas tem pessoa que faz teologia, aí vai em igreja, pregar, falar, e prega usando a teologia. Mas tem muita gente que não entende a teologia. Entendi. Não, existem algumas coisas que também nós temos que compreender, tá? Eu vou explicar para vocês. É claro que agora eu vou falar. Tendo dito que quando as pessoas falam que a letra mata, a Bíblia não está falando de estudar, está falando da lei. Existe sim, tá? Um estudo que é humano, tá? Humano, puramente humano, tá? Que é chamado de teologia filosófica, tá? O que é a teologia filosófica? É uma teologia que ela volta mais para a filosofia do que para a palavra de Deus, tá? Porque a verdadeira teologia, a pura teologia, ela emana das escrituras sagradas. Então, quando a pessoa começa a citar Platão, Aristóteles, que eu nem na escola decorei isso aí, imagina agora depois de crente. Começa a falar coisas do gênero, ela foge da palavra de Deus. E eu vou explicar a diferença dessas duas teologias. Por exemplo, se você estudar teologia secular, para você se formar academicamente, você não vai estudar uma teologia bíblica. Até porque a teologia bíblica, ela é excluída pela sociedade. A sociedade não acredita na palavra de Deus. O meio evangélico, o cristianismo hoje, você vê que ele caminha para ser excluído da sociedade. Então, nada que existe na sociedade, no mundo de hoje, vai aceitar a pureza da palavra de Deus. Isso é uma realidade. Então, quando você vai estudar de forma acadêmica a teologia, você vai aprender que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele é um livro, pode falar. Entendeu o que é a palavra teologia? Teologia é estudo sobre Deus, né? Sim, nós temos
dois sentidos que serão muito importantes para a palavra teologia. A teologia, tá? A palavra teologia, tá? Ela é uma palavra grega, a gente aprende isso em Doutrina de Deus. É uma junção de duas palavras gregas, né? O pastor Luiz, nós estamos preparando aí para colocar uma lousa aqui, que aquela ali é muito pequenininha, mas nós vamos trazer uma lousa aí, vamos preparar e vai ficar mais bacana escrevendo na lousa, vai ficar mais dinâmica a aula, até para vocês fazerem a anotação também. Mas são duas palavras gregas, teos e logia, tá? Então todas as matérias praticamente, teologia, teos e logia. Cristologia, Christos e logia. Então vão ser sempre junção de duas palavras gregas. O caso de teologia, tá, significa teologia, teos, Deus, logia, estudo. Então estudo sobre Deus, tá? Quem consegue estudar Deus? Né? Consegue, irmã, estudar Deus? Mãe Joanita, consegue estudar Deus? Ninguém consegue. Deus é um ser supremo, divino, acima de qualquer coisa que nós possamos ou queiramos imaginar. Deus está acima de tudo isso. É incompreensível a grandeza de Deus. Só que quando nós falamos teologia, estudo sobre Deus, tá? Nós temos que conhecer Deus. E só existe uma forma de conhecer Deus, tá? É observando a palavra de Deus. Como ele criou todas as coisas, por que ele criou o homem, o ápice da sua criação, como foi a queda do homem, como Deus interagiu através da história. Então a Bíblia nos mostra o que é o amor de Deus, o que é a justiça de Deus, o que são os atributos divinos de Deus. Por exemplo, o salmista Davi, ele disse assim, olha, se eu for ao lugar mais alto, Deus me encontra lá. Se eu for às profundezas mais baixas, Deus me encontra lá. Hoje, o lugar mais alto geográfico da Terra seria lá o Monte Everest, tá? Ao nível do solo. O lugar mais baixo, a profundeza, a depressão mais baixa seria o fundo do Mar Morto. Davi estava dizendo que, olha, se eu for para qualquer lugar, não tem como se esconder de Deus. Ele está em todos os lugares. Se eu for lá para o Monte Everest, lugar mais alto, ele está lá. Se eu tentar me esconder no fundo do Mar Morto, lugar mais, as profundezas mais baixas, Deus também está lá. O que Davi estava dizendo? Não tem como fugir de Deus. Ele está em todos os lugares. Entendendo isso, nós entendemos que esse Deus, ele é onipresente. Quem já viu aí a entrevista dos demônios na televisão? Teve um dia que o cidadão, não posso falar nome, né, porque vai para a internet o vídeo, mas o cidadão estava fazendo uma entrevista com o demônio. Ele falou assim, você veio da onde? O demônio, vim lá não sei da onde. Você gosta de fazer o quê? Eu gosto de destruir casamento. Não sei o quê. Aí ele falou assim pro demônio, falou assim, olha, eu não gosto de conversar com pequeno não. Comigo o negócio é com o chefe. Fala aí com o seu chefe agora, que eu quero falar com ele agora. O demônio não consegue, porque o demônio não é onipresente. O demônio é o quê? Nós temos uma matéria chamada angelologia, nós vamos falar sobre os anjos. Os demônios são anjos caídos. Então, anjo não é onipresente, anjo não está em todo lugar. Então, ali você já viu que tinha alguma coisa errada. Como é que o demônio vai estar ali e, ao mesmo tempo, lá no inferno, falando com o sujo lá, com o capiroto? Tem gente que chama, né, do cão, de várias coisas, tá? Então, assim, não tem como. Então, você vê que isso aí é errado. Tem um salmo muito conhecido, o Salmo 91, quem consegue citar ele? É bem conhecido, né? Que salmo poderoso, né? A sombra do onipotente descansará. Então, Davi falou que se ele fosse para qualquer lugar, Deus encontrava onipresença. Aí, Davi falou assim que Deus sabia contar tudo. O salmista fala, o Isaías disse, olha, esse Deus que é tão grande, mediu as águas do oceano na concha da sua mão, descortina os céus, faz para si uma tenda, a terra é descanso dos seus pés. Esse Deus que é grande, esse Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele sabe tudo. Não existe nada que vai acontecer que Deus não sabe, ele é onisciente. E o salmista diz que ele é onipotente, ou seja, tem todo o poder. Aí você pensa, irmãos, o nosso Deus é um Deus grande e poderoso. Ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares e ele sabe de todas as coisas. Olha que Deus tremendo. Aí, às vezes, ficamos preocupados, não ficamos? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, então ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. Ele está em todos os lugares. Nós estamos aqui,
mas Ele está guardando a nossa casa, está guardando a nossa família, está preparando a nossa vitória, e Ele é onipotente, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Então nada pode impedir a vitória de Deus na nossa vida. Olha que coisa tremenda. Às vezes eu esqueço que estou na sala e falo em línguas, viu, irmão? Então é normal, viu? Às vezes vai ter dia aqui que vai sair pregação, revelação bíblica, às vezes vou esquecer, vou falar em línguas, mas tudo isso é para a glória de Deus, amém? Um dia eu estava num culto lá e o irmão falou assim, pastor, rapaz, eu pensei que o senhor era teólogo, não falava em língua. Eu falei, irmão, eu estive pregando em Peruíbe e os irmãos ficaram na expectativa, olha, vai vir o professor lá de São Paulo, não sei o que, tal. E no culto lá eu falei, irmão, vocês pensam que teólogo não fala em línguas não? E deu uma rajada, já saí sapateando, mais cheio da presença de Deus, amém? Então, irmãos, eu tenho uma fala, quanto mais eu estudo, mais avivado eu fico, amém? Teologia não mata, ela vivifica, porque nós crescemos não somente na graça, mas também no conhecimento, amém? Nós falamos que tem um texto que diz que a letra mata, só que esse texto, ele está se referindo à lei. Só que existe um texto na Bíblia que fala que a letra salva. E você nunca viu ninguém falando assim, a letra salva. Você já viu alguém quando vai fazer comentário disso, fala assim, a letra salva? Tem um texto na Bíblia, vamos ler? 2 Coríntios, 2 Coríntios nós acabamos de ler, 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo.